Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H, nesta quarta-feira, hoje, dia 21. Grande abraço a todos que nos acompanham, que estão sintonizados no canal 15 da TV Comunitária, que já vem acompanhando toda a nossa programação e agora também ficando por dentro aí das notícias do Hora H. Foi exibido na Câmara Municipal nessa semana, na sessão da Câmara dessa semana, foi exibida uma sequência de fotografias da rua Pedro Laureano, ali no bairro Figueirinha, na zona norte da cidade. Isso aqui era para ser, me parece que um centro comunitário, algo desse tipo, e lamentavelmente está no completo abandono. Foi mostrado isto pelo vereador Cícero do Ceasa, Cícero Carlos da Silva, o Cícero do Ceasa. Então, primeiro essas duas fotos, você vê que o telhado aqui todo arrebentado, construção abandonada. Isso aqui já virou um pardieiro, né? Local de concentração de desocupados, de malandros, né? Olha aí, as fotografias que foram feitas pelo próprio Cícero do Ceasa. Ele mostrou na sessão da Câmara Municipal que os moradores estão cobrando uma solução para esse problema, porque quem mora próximo desse local, a área é pública, quem mora próximo desse local está realmente vivendo um perrengue tremendo, porque é complicado, né? Você já pensou ser vizinho ou estar próximo de um lugar como este aqui, que pode abrigar marginais, usuários de drogas, toda espécie de gente que não vale nada, sem contar que dá até para ver, eu não vou conseguir mostrar para os senhores, mas bem em cima do telhado aqui tem uma pombinha branca e aí, segundo reclamação dos moradores, há um cheiro muito forte, inclusive por causa do estrume das pombas, do cocôzinho das pombas, e aliás é um problema sério para a saúde das pessoas, há uma proliferação de doenças por conta disso. Muitas pessoas, principalmente crianças na vizinhança ali, se coçando demais, quer dizer, não se sabe se é por causa de piolho que tem nessas pombas ou de alguma doença de pele. Diz que uma das brincadeiras da molecada que fica aqui nas imediações é exatamente um tacar o ovinho de pomba no outro e por aí vai. Então o problema é sério, até de saúde pública, além do abandono e dos problemas todos que decorrem disto, ainda uma questão de saúde pública, né, nesse local aqui, que fica na rua Pedro Laureano, ali no Figueirinha. Eu não estive lá ainda, vou ver se amanhã, ou hoje ainda, a gente tem condições de passar pelo local com a câmera do Hora H, conversar com os moradores. Na verdade, e essa observação foi feita muito acertadamente pelo vereador Cícero do Ceasa, não se pode atribuir culpa ao atual prefeito, de maneira alguma. É claro que quem está no poder, quem está à frente da administração naquele momento, precisa ser chamado à responsabilidade para resolver questões como esta, né? Além de todas as outras prioritárias existentes em um município do porte de Marília, com os problemas que nós temos aqui, também é esse tipo de situação. Agora, isso vem de longa data, atravessou vários governos, várias administrações. Infelizmente ou felizmente está agora no colo do atual prefeito, cabe a ele dar uma solução para esse tipo de problema. Durante a campanha, dizem os moradores ali da vizinhança, ele prometeu, olha, assim que assumir eu vou dar um jeito nessa situação. Já se vão aí 8 meses depois da posse, o problema continua. A gente, é claro, com toda a responsabilidade, sabendo distinguir o que é problema herdado, o que é problema histórico e o que é problema existente a partir de agora, que se instalou a partir de agora, a gente vai, obviamente, cobrar e pedir que o administrador dê um jeito nessa situação, também como a gente faz com tudo aquilo que nos é trazido aqui no Hora H. Isso quem trouxe foi o vereador Cícero do Ceasa, aliás, estive com ele hoje, os senhores vão acompanhar daqui a pouco a reportagem que nós fizemos com o vereador Cícero do Ceasa, que é representante no Legislativo lá dos moradores da Zona Norte. Planejamento urbano. A lei do zoneamento foi tema de uma discussão entre representantes da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Marília e o prefeito Vinícius Camarinha, foi nesta semana no gabinete. A entidade foi propor uma parceria para o planejamento urbano de Marília. A reunião foi, repito, segunda-feira. Em resposta, claro, os membros da associação ouviram lá um discurso. O prefeito expôs as ações do governo nesses primeiros 8 meses de mandato e afirmou que neste momento está, abre aspas, atacando problemas estruturais
e não políticos, fecha aspas. Mas a contribuição oferecida pela associação foi bem-vinda. Segundo o prefeito, governo e entidade poderão discutir juntos os problemas relacionados à fiscalização da cidade, mobilidade urbana, utilização das áreas públicas e tudo mais que se relacione à reorganização do planejamento urbano de Marília. Cláudia Sornas, que é presidente da Associação dos Engenheiros, destacou que a entidade conta com 350 profissionais ligados ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, de Engenharia e Arquitetura, que é o CREA, e de Arquitetura e Urbanismo, que é a entidade CAU. E garantiu também que, através dessa parceria, a associação vai participar de todas as ações referentes às áreas em que atua. Eu acho isso interessante porque a gente pode dizer, né, nós já recolhemos impostos, a responsabilidade é da administração e ponto final. Não é bem assim. As entidades que representam a sociedade organizada, as entidades de classe, como é o caso dos engenheiros, arquitetos, o CREA e por aí vai, essas entidades todas, elas podem e devem contribuir para com o desenvolvimento do município. Eu acho que a parceria é sempre muito bem-vinda. Todos puxando a corda para um lado só, é mais fácil deslocar esse gigante que é o município, sem dúvida alguma. E fica mais fácil também resolver os problemas existentes aqui. Marcha da Cidadania. Mais uma vez, hoje, quarta-feira, acontece reunião preparatória para a segunda Marcha da Cidadania, prevista para acontecer no dia 7 de setembro. O encontro vai ser lá no Centro Diocesano de Pastoral, CDP, que fica na rua José Bonifácio 380, no Palmital. Como eu digo, meio quarteirão para baixo da Avenida República, ali no Palmital. As reuniões preparatórias para a segunda Marcha da Cidadania acontecem sempre neste local, ali no CDP, às quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite. A comissão organizadora pretende encerrar o desfile cívico da Independência em 7 de setembro na Avenida Sampaio Vidal. As bandeiras de luta serão basicamente aquelas mesmas que já foram vistas nas ruas, aí pelo centro da cidade, na primeira Marcha da Cidadania, que aconteceu dia 20 de julho, 20 do mês passado. E uma última informação no Flash, abrindo o nosso programa. Ônibus. Aliás, eu recebi no Facebook do Hora H, facebook.com/HoraHTV, muitos questionamentos, aliás, todos os dias isso acontece, mas em particular hoje, em relação ao transporte público. O que é que vai acontecer? Não sei, não tenho bola de cristal, não tem nada ainda definido e por conta de não existir ainda uma definição e estar tudo nas mãos da Justiça, tudo pode acontecer e a qualquer momento. Mas o que nós temos aqui de líquido, de concreto, é o seguinte: informações de dentro do Sindicato dos Motoristas dão conta de que as empresas de transporte coletivo urbano Grande Bauru e Sorriso mandaram embora pelo menos 40 funcionários. Eles teriam sido demitidos no último dia do contrato de experiência de 3 meses, portanto, no dia 15 deste mês. Teve alguns até um pouquinho antes do dia 15, mas dentro do período do contrato de experiência. Segundo apurou o Hora H, foram 20 funcionários de cada empresa, pelo menos. Desses 20 de cada empresa, 13 em cada empresa haviam sido contratados diretamente da empresa circular. Lembra quando houve aquele TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, monitorado pelo Ministério Público do Trabalho de Bauru? Quem estava vinculado à circular podia, ao mesmo tempo, trabalhar nas novas empresas, sob pena de ficar sem emprego, aquela coisa toda. Então foi permitido isto e regularizar a situação posteriormente, sem nenhum tipo de prejuízo. Então, 13 de cada empresa, 26 no total, desses 40, né, foram demitidos e eram funcionários aproveitados da circular diretamente, que estavam lá e aproveitaram esse TAC, esse ajustamento de conduta, e foram para as novas empresas. Então, 26 no total. Ficou claro isso aí, né? O sindicato tem as informações que eu estou passando para os senhores aqui, porque ele está, neste momento, providenciando o seguro-desemprego de todos esses trabalhadores. Dentro, você está vendo aí, nem era o momento exato da gente estar mostrando essas imagens aí, porém, o sindicato confirmou que ainda não houve nenhuma contraproposta patronal aos 15% de ganho real nos salários solicitado pela categoria.
não é? Na primeira mesa redonda, que foi esta aí, lá no Ministério do Trabalho, só o Hora H acompanhou com absoluta exclusividade. Esse é o representante do Ministério do Trabalho, o Aldemir, não é? E o que aconteceu? O sindicato pede 15% de aumento real, esse é o representante, doutor Luiz Gustavo Tirado Leite, representante das duas empresas, ofereceu apenas 1% de aumento real nos salários dos trabalhadores nas empresas de ônibus. Esse 1% daria R$ 12 a mais no salário dos motoristas, R$ 8 a mais nos salários dos cobradores. Sindicato não gostou, o próprio mediador do Ministério do Trabalho sugeriu 10% parcelados. Não houve ainda nenhuma contraproposta àquele 1% sugerido pela empresa e portanto, aguarda-se, pelas empresas, né, são duas, aguarda-se amanhã, nova mesa redonda, quinta-feira, portanto, dia 22, amanhã, a partir das 9h30 da manhã, de novo, o Hora H vai acompanhar tudo para os senhores. E para finalizar essa história dos ônibus, o nosso programa também apurou, as novas empresas teriam optado, voltando à questão da demissão dos funcionários, por isso eu disse que aquelas imagens estavam no momento indevido, mas de qualquer maneira, voltando àquela situação da demissão, as empresas teriam optado por demitir funcionários, veja só, isso ninguém está afirmando, é o zum que se ouve, teria demitido funcionários que vieram da circular, porque esses funcionários estariam descontentes com a política de emprego e política de salário implantada no setor pelas novas empresas. Até tem um cidadão, um rapaz aí, que era da circular, foi trabalhar na Grande Bauru e ele no Facebook dele postou uma informação. Ai, que saudade da circular. E tem lá umas 20 manifestações de apoio a ele, tudo de trabalhadores que eram da circular foram para as novas empresas. A gente tem aqui guardadinho no Facebook, demos print na página e tem lá, não vou dar o nome do rapaz que ele pode ser prejudicado, nem sei se ele está entre os demitidos, tá? Não sei disso. Mas esse pessoal demitido, segundo apurou nosso programa, teria sido mandado embora porque não estava descontente, todos esses funcionários, com a política nova de salário e de trabalho das novas empresas e poderiam ser foco de manifestações e até incitação para uma possível greve, caso não tenha acordo na segunda mesa redonda de negociação salarial lá no Ministério do Trabalho, nessa quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã. O sindicato está prometendo greve, já está em estado de greve, diz que se não tiver acordo amanhã, 9h30, vai já estabelecer greve no prazo de 72 horas. Então, tudo pode acontecer, nós estamos acompanhando passo a passo para os senhores. Agora, é aquela velha história, né? Tinha gente que metia o pau na circular, descia o porrete, ônibus velho, porque isso, porque aquilo. Não melhorou para quem está usando o ônibus. O ônibus é novo, só também. O assento é desse tamanho, se o caboclo tem uma busanfa um pouco maior, não consegue sentar, não tem lugar para se apoiar dentro do ônibus, reduziu pela metade os assentos disponíveis para idosos, o espaço para cadeirante existe, mas consumiu o espaço dos demais passageiros nos ônibus, por isso os ônibus têm menos assento, levam menos gente, e é essa a razão porque os ônibus estão superlotados, pessoal transportado feito sardinha em lata, não é? Os pontos abarrotados, menos horários, nós já provamos aqui documentalmente os horários existentes anteriormente, os horários existentes hoje, houve corte em algumas linhas de 13, 17 horários ao longo do dia, não é à toa que os ônibus estão apinhados de gente, não implantou a integração ainda, a bilhetagem eletrônica com a integração em todos os pontos, enfim. Tem ônibus ainda rodando de uma das empresas com placa de Bauru, nem o respeito à cidade foi dado ainda, então a coisa está confusa. E reajuste, salário, política salarial e de emprego, que todos os funcionários esperavam que fosse melhor com as novas empresas, que fizeram uma baita propaganda, nós estamos aqui e ali presentes em várias cidades do Brasil, grupo poderoso e não sei o quê, todo mundo falou, nossa, agora nós estamos no paraíso. Não foi o que aconteceu. Então, fica claro, né? Fica claro que há uma insatisfação muito grande. O Hora H está acompanhando tudo para os senhores. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. O
Programa hoje é quarta-feira, 21 de agosto, dia da habitação, dia de São Sidônio e também dia de São Pio X. Esse foi Papa. Em 1792, a guilhotina era usada pela primeira vez durante a Revolução Francesa. Em 1954, era inaugurado o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Em 69, nessa data, uma junta militar assumiu o poder no Brasil, no momento em que o presidente Costa e Silva sofria uma trombose cerebral. Em 1989, também nessa data, 21 de agosto, morria o poeta, cantor, compositor, o baiano Raul Seixas. Estão faltando 132 dias para o final do ano e começa aqui a edição de número 161 do Hora H. Economize energia elétrica com o Shed Europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Vamos aos destaques principais desta edição do Hora H. Susto, vazamento de água abre cratera na via expressa e tomba caminhão de concreto. O problema havia sido informado ao DAEM, mas providências não foram tomadas a tempo. Confirmado. 15 dias depois de retomadas com festança pela Prefeitura, obras da UPA Norte estão no abandono. Após denúncia de vereador, o Hora H foi ao local e não achou ninguém trabalhando. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informa que tudo está dentro do cronograma. Mesmo que num dia não tenha ninguém trabalhando, no outro alguém vai estar fazendo alguma coisa no local. Daqui a pouco todos os detalhes. Ribeirão dos Índios, retomada das obras anunciada pelo DAEM, chama a atenção de representante da Zona Norte. Vereador pede economia de dinheiro com festa e aplicação dos recursos em mais remédios para a população. Servidores. Sindicato reclama que prática tem sido muito diferente da teoria na atual gestão, quando o assunto é funcionalismo, e afirma que código de ética recentemente implantado limitou direitos e impôs terrorismo à categoria na Prefeitura. Com estas e outras notícias, entra no ar ao vivo, a partir de agora, o Hora H. Muito bem, vamos começando este primeiro bloco de notícias do nosso Hora H e vamos direto falar dos servidores, porque se por um lado tem lá, e eu falei no Flash, os funcionários das empresas de ônibus, o transporte urbano, pedindo sempre informação do que é que está acontecendo com aquele setor, a população usuária dos ônibus, idem, também existe uma ansiedade muito grande por parte dos servidores que ainda não concluíram as negociações da campanha salarial deste ano. O que não falta é reclamação do Sindicato dos Servidores contra a atual gestão municipal. Segundo o presidente Mauro Cirino, quando o assunto é o funcionalismo, a prática sempre tem sido muito diferente da teoria. Você vai ver agora declaração dada por ele à Hora H. A gente tem visto nesses primeiros 6 meses que as atitudes da administração não foi atitude alguma de valorização do servidor, pelo contrário, foram projetos de lei que justamente desvalorizam o servidor e que infelizmente também teve o apoio da vereadora Senotonin, que faz parte da base de sustentação do governo atual e que votou favorável a esses projetos. Então, num quadro desse, dá para acreditar que veio o plano de carreira do servidor? Exatamente. Então, você vê, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Hora H.
Pois é, a prática é sempre outra, não era esta a fala que nós havíamos chamado aí do Mauro Chirino. Na verdade, ele falou aí sobre o plano de carreira que foi defendido pela Sônia Tonin, mas a prática tem sido, segundo o Mauro Chirino, presidente do sindicato, sempre referente aos servidores, diferente daquilo que é falado, ou seja, da teoria. O Mauro afirmou ainda que o recente Código de Ética e Disciplina aprovado pela Câmara Municipal limitou os direitos dos servidores, impôs uma lei de mordaça a todos eles e o terrorismo à categoria dentro da prefeitura. Preste atenção. É um ato, sim, de ditadura, é uma lei da mordaça, que eles estão implantando. E a gente sente isso nos servidores. Infelizmente, eles estão conseguindo fazer com que os servidores não participem dos atos do movimento sindical, não venham reivindicar seus direitos, tem medo de se manifestar, porque fica aquela situação de, olha, se você fizer isso, pode ser que você vai ser mudado de local de trabalho, né? Cuidado com essa administração que ela persegue. Então, eles estão conseguindo implantar, sim, esse terrorismo diante dos servidores. E é o que a gente lamenta, porque durante a campanha eleitoral, o discurso foi totalmente outro. Foi um discurso de valorização dos servidores, foi um discurso que mostrava que essa administração iria investir, sim, nos servidores públicos, valorizando. E aí, as primeiras atitudes que foram tomadas foi essa lei que implanta aí um terrorismo em cima dos servidores, foi tentar tirar direito dos servidores. Os professores que fazem a dobra vão sentir um impacto muito grande o ano que vem, eu tenho certeza nisso. Hora H. Difícil, né? Código de Ética e Disciplina dos Servidores, para a maioria da categoria, veio para botar um zíper na boca do pessoal, nem discutir a situação que eles enfrentam, reclamar, eles podem, porque isso pode ser encarado como incitação à greve, e incitação à greve pode ter lá uma sindicância e o sujeito perdeu o emprego. Olha que barbaridade, hein? Direito à livre expressão, à livre manifestação, garantida pela Constituição brasileira, não é respeitada pelo Código de Ética instalado, aprovado pela Câmara Municipal, instalado na Prefeitura. Na atual campanha salarial, só para voltar a falar da grana dos servidores, não houve uma concessão sequer que tenha sido feita pela administração aos servidores. Nem o INPC, que é a reposição da inflação para recompor o poder de compra dos salários dos servidores, nem isso foi dado. Isso é de lei, isso está previsto na Constituição, tem lei municipal, que é a Lei 11 de 91, e não foi respeitada. A data base já se foi há mais de 140 dias e o dissídio de 2013 está aguardando uma decisão judicial. Aliás, que contrassenso, né? Nesse clima aí, a reforma administrativa cortando benefícios e ganhos de diversas categorias do serviço público. Nem INPC concedido na campanha salarial deste ano aos servidores, nenhum centavo de reajuste, nem de correção salarial para os servidores, nenhuma mudança no que vinha antes. E além disso tudo, ainda o Código de Ética impondo a lei de mordaça e o terrorismo entre a categoria, segundo o presidente do sindicato, e no meio dessa história, a Prefeitura está divulgando aí aquele curso de qualidade de vida para os servidores, né? São cursos com palestras de motivação, de qualidade de vida, promovido pela Prefeitura em parceria com uma empresa de São José do Rio Preto. Começou no último dia 12, vai até o último dia deste mês, dia 30. Está sendo apresentado um tema diferente para cada setor da administração. Fala-se de qualidade de vida, fala-se do perigo do tabagismo, que é o hábito de fumar, saúde preventiva e por aí vai. O secretário da administração, Coronel Marco Antônio Alves Miguel, disse que o objetivo é motivar o servidor. Ô, Coronel, o que motiva o servidor é reconhecimento, condição de trabalho adequada, estrutura para trabalhar e reconhecimento. Grana, din-din, salário na prefeitura é paupérrimo. E outra, não teve nem a reposição inflacionária. Aí vem falar em motivação através de palestra, pagar uma empresa para vir aqui para falar para você, viu, rapaz? Eu acho que eu nasci em época errada, viu? Não é possível, eu caí no planeta errado, porque não tem o mínimo sentido esse tipo de coisa aqui. Eu corto as suas duas mãos, depois eu te dou uma maçã para segurar. Segurar com o quê?
foi mandado para mim um e-mail, é uma associação de moradores, a pessoa só pede para que a gente não divulgue o nome, mas isso foi mandado para um fiscal de uma das novas empresas de ônibus aqui da cidade. Ele endereça a este fiscal de uma das empresas de ônibus, são duas aqui que operam agora. Desci do ônibus da linha 1209, ou é o número do ônibus, é 1209, ao 12h45, ele fala o local ali próximo do Atacadão, ali indo para a Zona Norte, né? E o motorista novamente não fez o trajeto comum, que é a primeira travessa após o ponto do Atacadão, lá para acesso à Rua dos Bagres. Aliás, esta é a 16ª vez que faço a mesma reclamação. E ele repete o nome do fiscal aqui. Ou vocês não estão instruindo os motoristas, ou os motoristas fazem o trajeto que bem entendem. Está reclamando aqui um usuário. Esse tipo de reclamação a gente recebe constantemente. Isso até, no caso desse senhor aqui, reclamando de um trajeto pré-existente. Agora tem gente reclamando que não conhece sequer o trajeto dos itinerários porque não estão mais disponíveis para a população. Que pena, né? Não tem ninguém para fiscalizar. Barbaridade, não, barbaridade. Breve intervalo, a gente volta já destacando para você essa polêmica. Tá ou não tá parada a obra da UPA Norte, a unidade de pronto atendimento lá no Santa Antonieta, festejada recentemente, coisa de 15 dias, com bexigas, com discursos, palanque, faixas, rojões, autoridades presentes. Tá ou não tá parada? Você vai ver já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade.
bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, mais um bloco de notícias do Hora H. Antes de mais nada, uma notícia que está no site do jornal Folha de São Paulo neste momento. Decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região proíbe a Caixa Econômica Federal de debitar da conta corrente de clientes valores para compensar empréstimos ou financiamentos em atraso. Era uma prática comum, né? O sujeito tinha lá um financiamento ou um empréstimo feito via Caixa, estava em atraso, aí tinha dinheiro na conta, a Caixa confiscava a grana para cobrir aquilo que estava em atraso. Está proibido. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal e envolve uma cláusula incluída pela Caixa em contratos prevendo a retenção de valores dos clientes devedores, inadimplentes. Essa proibição vale para contratos firmados com a Caixa, mas exclui, não faz parte disso, aqueles empréstimos consignados de aposentados e de pensionistas do INSS. Esses aí poderão ter os valores descontados em folha até o limite de 30% do benefício que recebem. Pela decisão lá do TRF, a Caixa terá que devolver em dobro e corrigidos todos os valores que reteve dos seus clientes em contratos firmados nos últimos 10 anos. Se isso aconteceu com você de 10 anos para cá, você tem direito à devolução do valor em dobro e corrigido. A decisão vale para todo o país. Caso a Caixa não cumpra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, será multado em R$20 mil por dia. Mudando o assunto de pato para ganso, a gente falou agora há pouco sobre a questão dos servidores, o sindicato reclamando que eles não são valorizados, que a prática é diferente do discurso, e a gente falou daquela incoerência, né? Não dá nem o INPC de recomposição no salário dos servidores durante a campanha salarial de 2013, e implanta o Código de Ética e Disciplina, que é rigorosíssimo, parece regime militar, né? Proíbe inclusive incitação à greve e outras coisas mais, podendo punir com a demissão do servidor, e de repente eu recebo a seguinte informação, né? Aquela incoerência de um lado isso, de outro lado oferecer curso para os servidores de motivação, né? Curso contra o tabagismo, né? Para ensinar o caboclo a parar de fumar, de motivação pessoal, profissional e outras coisas mais. Como é que o cara vai estar motivado? Como é que ele vai ter mais qualidade de vida se nem a recomposição inflacionária ele teve no salário? E aí uma servidora que pediu para não ser identificada ligou para a produção do programa agora há pouco. Ela falou que esse curso de motivação é uma tremenda contradição. Diz que tem uma lei, eu não conheço, diz que tem uma lei que proíbe comércio de qualquer tipo de mercadoria, de produto dentro da prefeitura e das suas repartições. E que esta palestra é feita, ou as palestras, porque são várias palestras, né? Essa empresa de São José do Rio Preto veio aqui para fazer as palestras, ela está oferecendo livros para ensinar a parar de fumar, por exemplo, e de motivação pessoal, profissional, está oferecendo livros para descontar na folha de pagamento 6 parcelas de R$ 24,70. Então até isso, segundo ela, que seria proibido por lei dentro da prefeitura, está acontecendo. Meu Deus do céu, uma coisa está feia, hein? Será que o prefeito não sabe disso daí tudo, não? E o coronel, né? Chefão, tá lá, botou um coronel para cuidar da administração. Será que não está vendo isso? Ô coronel, faz favor, né? Não tem ninguém trabalhando na obra da UPA Norte, a unidade de pronto atendimento em construção na esquina das ruas João Calimã e Francisco José de Oliveira, lá no Santa Antonieta, zona norte da cidade. Há exatos 15 dias, uma enorme festa com direito a rojões, bexigas coloridas, palanque, discursos, marcou a retomada das obras que estavam paralisadas havia 2 anos. Você vai ver a imagem agora, simbolicamente, o prefeito Vinícius Camarim até assinou uma autorização para a retomada das obras. Olha o momento da assinatura aí. E depois o prefeito exibiu esse documento assinado ao público presente. Esse documento nada mais é do que uma autorização de retomada das obras. Veja que o Samuel da Farmácia, vereador, está aqui à direita do prefeito, à esquerda do seu vídeo, e aquele logo atrás do prefeito ali,
À esquerda dele, à direita do senhor Vida, o presidente da Câmara, o Luiz Eduardo Nardi. Muito bem. Da tribuna da Câmara, na sessão da última segunda-feira, o vereador Cícero Carlos da Silva, conhecido por Cícero do Ceasa, morador da Zona Norte há mais de 30 anos, denunciou o abandono das obras. Diz que teve essa festança toda esse carnaval e depois some daqui, desaparece de lá, a obra ficou às moscas. Vejam novamente, então vamos rever a manifestação do vereador Cícero do Ceasa na tribuna da Câmara. Outro dia, maior festa, bexiga para todo lado. Hoje eu fui lá, não tinha um funcionário trabalhando. Eu gostaria que a imprensa fosse lá, eu gostaria que as imprensas fossem lá visitar o UPA depois da inauguração, da retomada daquela obra. Não vai dar mais tempo para falar. Mas vão lá visitar a obra que faz 15 dias que inaugurou a retomada com foguetório e bexiga e não tem um trabalhando. Nenhum. Hora H. Bom, ele não pediu para a imprensa ir ao local? Nós fomos. Na manhã dessa quarta-feira, a câmera do Hora H esteve na obra e constatou que de fato não tinha ninguém trabalhando no local. Você vai ver as imagens gravadas pelo cinegrafista Eduardo Dias. Você vai ver que está tudo paradinho. Olha aí, ó. Ninguém, tem ninguém. A gente, inclusive, botou o pezinho lá dentro, olhou para cá, olhou para lá, vazio, sem ninguém. Olha aí, ó. Vê se você enxerga uma mosca que seja no local. Olha aí, tudo parado, tudo fechado, lacrado. Que coisa impressionante, hein? Assustador isso aí, porque o vereador Cícero do Ceasa, é claro, não ia ocupar a tribuna e falar uma inverdade, falar mentira. Mas sabe como é que é, né? O sujeito, quando está na política, pode até querer puxar a brasa para debaixo da sardinha dele, aquela coisa toda. Nada. De fato, ele estava coberto de razão. Olha aí, não tem ninguém. Perguntei para os vizinhos ali, viu? Quanto tempo faz que não tem ninguém trabalhando aqui? Olha, a gente não vê gente aí desde o dia que veio aquele monte de autoridade aí para falar, para soltar rojão, aquela coisa toda. Tem uma faixa fixada do local, faixa do vereador Samuel da Farmácia, olha aí, é o que restou da festança toda, parabenizando a administração pela retomada das obras da UPA, vereador Samuel da Farmácia, que é da Zona Norte, um dos representantes da Zona Norte, tal qual o vereador Cícero do Ceasa. Só restou a faixa, pode ver que embaixo ali o tapume todo fechado, bem próximo da faixa tem o que seria um portão, tá com um cadeadão, não tem ninguém lá dentro, ninguém. Procurado pela reportagem, o vereador Cícero do Ceasa disse que está indignado com essa situação. Ele não poupou os governos anteriores, inclusive o mandato tampão do ex-prefeito Tiziano Toffoli, exercido durante 9 meses, que é do partido dele, do Cícero do Ceasa, o PT. Ele desceu o porrete também, porque fez parte disso aí, desde 2011 que a obra está parada. Mas ele lembrou que a obra da UPA só foi retomada por pressão do Ministério Público Federal, e ainda ele diz, não é porque o prefeito é bonzinho, não. Pressão do Ministério Público Federal, ameaça do Procurador da República, então a obra foi retomada. Porém, retomada, mas sem ninguém trabalhando. Veja o que diz o Cícero do Ceasa. Eu fico cada dia mais indignado com a situação dessa. Essa questão da UPA, ela vem se arrastando desde o governo passado. Meu governo não é diferente de ter feito as CAC e não ter terminado essa obra. Porque quem está perdendo é o povo. Aí vem o Ministério Público, obriga esse governo a dar início nessa obra, é conclamada a população para ir no dia lá, cheguei lá no dia, a convite da prefeitura, eu como vereador, a maior festa, um circo armado, bexigas em volta da obra, foguetório que soltaram, e cadê a obra? Os funcionários vestidos a caráter da obra, com capacete, cumprimentei eles inclusive, que agora a UPA termina. Passado 15, 20 dias, ninguém trabalhando na obra. Então eu fico indignado com esse tipo de coisa. Hora H. Nós saímos da obra da UPA e fomos ao Ceasa, onde encontramos o Cícero do Ceasa para conversar com ele. Veja essa sequência de imagens que mostram como é que foi a retomada das obras da UPA, lá da zona norte da cidade. As fotos foram da cerimônia do dia 7 deste mês,
distribuídas pela assessoria de imprensa da Prefeitura. Elas estão nos e-mails de todos os profissionais de imprensa, não é? Veja lá o prefeito discursando, agora o prefeito vistoriando a obra lá dentro. Pode ir correndo as fotos, Aleia. Você vê que tinha bastante gente, aí o prefeito bem na frente, essa foto foi distribuída para toda a mídia, né, mostrando o prefeito Vinícius de mangas arregaçadas, retomando as obras da UPA, pode pular a foto. Olha aí as bexigas aí que falou o Cícero do Ceasa, olha lá, contornando o portão de entrada lá para a obra da UPA, depois bexiguinhas azuis e brancas, olha lá, tudo em cima do tapume, o mundaréu de gente, pode correr. Tem mais? Não, não tem, né? Então os senhores viram aí as fotografias todas, de fato fizeram um baita de um carnaval, aquela coisa toda. O vereador Cícero do Ceasa disse que passa pelo local quase que diariamente, ele mora ali. Desde que a obra foi retomada, ele está com um olhar diferente para aquele local. Mas que de lá para cá, do dia 7 para cá, ele viu uma vez um pedreiro assentando lá um revestimento de parede e agora é um segurança, apenas que ele vê de vez em quando lá na obra, nem sei se posso chamar de obra, da UPA, porque de fato a nossa câmera foi lá hoje e não tinha ninguém trabalhando. Eu venho acompanhando, conversei até com o vereador Samuel da Farmácia, nós temos a obrigação de acompanhar essas obras, que, em especial esse UPA, que vem se arrastando aí há tempo. No primeiro dia, no subsequente à retomada, tinha um pedreiro, Ailton, não é nem um servente acompanhando ele, um pedreiro que tem que fazer a massa e sentar um azulejo. Eu vi lá uma parede sentada azulejo, foi o que eu presenciei. Depois disso, só tem o segurança da obra. Quer dizer, aquela faixa, a festa toda que se fez, tudo isso foi, vamos usar o português claro, conversa para boi dormir. Poderia ter usado o dinheiro dessas faixas, Ailton, para outro fim. Comprar remédio, por exemplo. Infelizmente, nós vimos várias faixas no nosso bairro falando do UPA. E eu quero aqui pensar que o prefeito, o que ele falou, eu quero crer que ele não está sabendo disso, não é possível. Porque ontem eu assisti o programa Hora H, eu vi que você divulgou. Eles estão sabendo, eu não sei o que está acontecendo. Eu até agora não obtive resposta por parte do executivo, eu só queria saber o porquê que não retomou. Hora H. A sessão da Câmara é de segunda-feira. Na segunda-feira passada, pela manhã, o vereador Cícero do Ceasa foi lá, porque todo dia passava por lá e falou, bom, hoje tem sessão da Câmara, eu vou ocupar a tribuna da Câmara para falar sobre isso, então eu vou passar de novo lá para ver como é que está o negócio. E aí ele pegou até um morador para acompanhá-lo, porque ele falou, eu quero uma testemunha de que eu fui ao local e não tinha ninguém trabalhando. Como é que foi esse negócio no dia que você foi lá, ô Cícero? No dia que eu fui visitar a obra, ontem, me parece que é ontem que eu tive, eu convidei um morador para me acompanhar, para que o Cícero não seja taxado dessa oposição tão absurda que estão vendo. Eu convidei um morador, um senhor que precisa dos cuidados de uma saúde digna, ele me acompanhou, ele saiu estarrecido, que ele veio no dia da festa. Só que o bolo acabou e ele não comeu. Hora H. Coisa de doido, não? Boa expressão, a analogia traçada aí pelo Cícero do Ceasa. O cara foi na festa, mas acabou o bolo e ele não comeu. Por solicitação do Hora H, a assessoria de imprensa da Prefeitura, viu, Cícero? Presta atenção aí, porque você queria saber o que é que estava acontecendo, o que a Prefeitura fala a respeito, nós fomos atrás, como eu lhe prometi hoje pessoalmente aí na frente do Ceasa. Por nossa solicitação, a assessoria de imprensa da Prefeitura emitiu uma nota onde garante que as obras da UPA Norte não pararam. Olha a nota que foi distribuída aí. A Prefeitura de Marília informa que as obras da UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte, estão em andamento de acordo com o cronograma previsto no projeto. Segundo o secretário de Obras, Emílio Moraes, nesta terça-feira, que foi ontem, foram instalados materiais de acabamento, o peitoril de granito foi colocado, e a próxima etapa será a instalação hidráulica na obra. Então, segundo essa nota, distribuída pela assessoria de imprensa da Prefeitura, você até pode ir lá na obra, não tem ninguém trabalhando, hoje, pode não ter amanhã, não teve anteontem, mas uma ou outra vez alguém fez alguma coisa. Isso está dentro do cronograma. A obra é para ser entregue em 9 meses, é para abril do ano que vem, né?
nós estamos em que aqui? Nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 8, 9 meses, é isso aí. Provavelmente o mês do aniversário da cidade, né, para fazer festa. E que até lá vai estar tudo pronto. A retomada, aquela festa toda, foi para dizer isso. Mas está dentro do cronograma, até abril vai ficar tudo pronto. Agora, uma obra com 1.700 e lá vai fumaça de metros quadrados, 50 salas, é um mini hospital. E de repente você vai, hoje não tem ninguém, amanhã não tem ninguém, depois da manhã não tem ninguém. Perguntei para a vizinhança, a gente não escuta nada, é barulho nenhum, nunca tem ninguém aí. Gozado, não, estranho, essa nota aí é incompatível com aquilo que a gente viu no local. Agora, se um sujeito vai lá, põe um peitoril de concreto hoje, o outro vai amanhã, instala meio metro de fio. Vai ver, esse é o ritmo do governo, né? Tartaruga. No dia 7 deste mês, durante a festança de retomada das obras da UPA, o prefeito Vinícius Camarinha discursou. E como aqui a gente apresenta os fatos e não toma partido nenhum dos lados, a gente cobra que as coisas sejam feitas conforme prometidas, conforme o compromisso assumido, de novo a gente exibe aí a fala do prefeito para você acompanhar. Pois não. Havia uma dívida de 2,5 milhões, a prefeitura vai honrar essas dívidas, vai pagar essas dívidas, é uma obra de 3,7 milhões, nós vamos dar a outra contrapartida e a expectativa é de que em 8 a 9 meses nós podemos terminar essa importante obra aqui para a cidade. O que nós fizemos? Logo quando nós entramos no governo, elegemos as prioridades, saúde, educação, captação de água, e eu fui providenciar os recursos para a gente prover essas obras. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, retomando uma obra muito importante para a cidade, é praticamente um mini hospital, com 50 salas, mais médicos, enfermeiros, tem até semi-UTI aqui dentro, tem inclusive exames laboratoriais que serão realizados dentro dessa UPA, enfim, uma grande obra para o município de Marília. Hora H. 1.700 e lá vai fumaça de metros quadrados, 3 milhões e não sei quantos mil reais aí de investimento, 2,5 milhões que eram para ter sido investidos, não foram, o município vai cobrir. E de repente ninguém trabalhando. É estranho, é estranho. Eu já construí na minha vida, já fiz casa, mais de uma, ranchinhos pequenininhos, alguma coisa um pouco maior, e o ritmo tem que ser acelerado, porque senão não dá conta da obra. Agora uma baita de uma obra daquela, você vai hoje não tem ninguém, amanhã não tem ninguém, depois de amanhã não tem ninguém. Fomos checar hoje novamente, zero, nenhum mosquito lá dentro. E de repente diz que está dentro do cronograma. Nessa toada, e ainda falando sobre Zona Norte, tanto o prefeito Vinícius Camarinha como o diretor executivo do DAEM, meu amigo João Carlos Polegato, anunciaram nos últimos dias a retomada das obras na barragem do Ribeirão dos Índios, lá no extremo norte da cidade. Verba destinada do orçamento do Estado, através de uma emenda apresentada pelo ainda deputado Vinícius, hoje prefeito Vinícius Camarinha, será utilizada agora para aproveitamento da água disponível no local. Água boa, que já podia estar na rede, auxiliando o abastecimento da região norte da cidade, que sofre com falta d'água. Então, aqui o Vinícius, enquanto deputado, se preocupou com isso, tem lá uma verba, uma grana para ser investida no local. Aliás, o próprio ex-diretor executivo do DAEM, o Francisco Manuel Giacha, já falava nisto, de aproveitar essa verba que vem do governo do Estado, do orçamento do Estado, via emenda do então deputado Vinícius, hoje prefeito, exatamente para incrementar o abastecimento da Zona Norte. O reforço no abastecimento deverá prevenir a falta de água nos meses de verão, uma situação que se repete há dezenas de anos, né, lá na Zona Norte. Porém, depois da festança feita na cerimônia de retomada das obras da UPA, que vocês viram aí, tá paradona. Representante político lá da Zona Norte, o vereador Cícero do Ceasa, está fazendo um apelo. Ele falou assim, ao invés de gastar dinheiro com faixas, com bexiga, com rojão, o circo que foi feito lá na retomada das obras da UPA e agora todo mundo indignado porque não vê ninguém trabalhando, nem uma martelada no local. Ele falou, ao invés de fazer isso lá no Ribeirão dos Índios, por favor, peguem o dinheiro, por menos que seja, e ao invés de festa, de circo, comprem remédio, está faltando remédio para a população. Fala aí, Cícero, manda o teu recado para o prefeito, porque alguém, o prefeito não deve estar acompanhando o programa, mas alguém
acompanha e fala para ele. Não é possível que ele seja que nem aqueles macaquinhos que a gente vê, né? Não, o prefeito é moderno, inteligente e certamente deve ter na assessoria dele quem está com a parabólica ligada, acompanhando o que sai na mídia e vai dizer para ele, ô prefeito, o Cícero do Ceasa falou isso, tá certo, Cícero. Veja aí. No dia da retomada do UPA, foi dito a respeito do Ribeirão dos Índios, que é outra obra que vai ser retomada. Primeiro, eu gostaria que não fosse feita aquela festa, porque isso é dinheiro público. Segundo, não é que o prefeito está sendo bonzinho de retomar a obra, é o Ministério Público que está agindo. Então eu espero que essas coisas sejam claras e transparentes para a sociedade, para a população, em especial da Zona Norte, que tanto sofre, tanto com a saúde como a falta d'água. Hora H. Dado o recado. Cadê aquele torresmo gostoso lá do Costelão na Brasa, hein? Esse torresmo aí é qualquer coisa de sensacional. Na verdade, é panceta, né? Ela é temperadinha ao longo da semana, depois ela vai sendo colocada na fritadeira aos pouquinhos, frita um pouquinho, bota lá no congelador, tem toda uma técnica. Aí frita novamente, né? Troca o óleo, frita novamente. Então ela vai secando, a gordurinha dela vai indo embora e aí fica essa carninha com o corinho pururuca. Isso é uma delícia, hein? É lá do Costelão na Brasa. Manda outra imagem pra gente. Olha esse costelão de boi. Esse é assado no papel celofane, passa horas e horas e horas e horas assando. Então quando você olha para isso aí, depois que chega nesse ponto, você pegar aquela pontinha do osso ali, você puxa, ele sai. Ele solta dos ossos. Isso é uma maravilha, com uma farofinha. Mamma mia, não tem para ninguém, viu? E cadê lá o Costelão na Brasa? Você vai entrar em contato com o Neto, tem frango na brasa, aquele frango desossado, assado na brasa, uma delícia, rapaz, coisa de doido. É o frango atropelado. E tem o Costelão na Brasa, tem o torresminho, tem espetinhos. Agora tem brusqueta também, que é o pãozinho com aquela linguiça caipira por cima, feito na churrasqueira. Qualquer coisa de sensacional. E entre o pão e a linguiça tem uma camada de queijo, derrete na boca. As encomendas você pode fazer aí, ó, 3454-2119, de quarta-feira a domingo, funcionando lá o Costelão na Brasa, na Pedro de Toledo, esquina com a José Bonifácio. E o celular pode ligar lá para o Neto, que é o bambambam do pedaço, 8115-9624, 8115-9624. É bom ligar, encomendar, para não ficar sem. Tem bolinho de bacalhau também, tem umas coisas deliciosas, até amendoinzinho assado no forno, aquele caseirinho tem lá. Agora esse costelão, o torresminho, olha, Jesus me abane, isso é bom demais. Cadê o Sindicato dos Motoristas? Vamos mostrar lá o Sindicato dos Motoristas, nosso parceiro também aqui no Hora H. Trabalho muito bom feito pelo senhor Moacir Baldiceira, que defende a categoria, está sempre junto com os trabalhadores, né? Olha aí o pessoal lá na recepção do sindicato, tem sede própria, lá no Santa Antonieta, na rua Marcos Bortion, né? Atendendo a categoria, que é grande, né? Porque não atende só motoristas e cobradores dos ônibus urbanos. As transportadoras, tudo fazem parte, todos os funcionários fazem parte dessa categoria. Pode ir mudando aí. Olha aí, tem atendimento odontológico para o pessoal, né? Sempre gabaritado, né? Pode mudar. Olha aí, a fachada do sindicato, tem um cafezinho também ali que é sensacional, na rua Marcos Bortion, Sindicato dos Motoristas. Um abraço para o meu amigo fininho, senhor Moacir Baldiceira. E as obras da Brasil, hein? Vamos falar das obras da Brasil? A Estruturas Metálicas Brasil, aliás, está com uma cacetada de obras, rapaz, pelo Brasil afora. Principalmente a região norte do país, agora também, olha que coisa, né? Região norte, mas também na região sul. Santa Catarina está empesteado de obra aí do pessoal da Brasil, está fazendo obra para tudo quanto é lado. Olha o tamanho da empresa, rapaz, capacidade de produção 400 toneladas por mês, tem 16.500 metros quadrados no Parque Fabril da Estruturas Metálicas Brasil, uma das maiores do país, tem obra por tudo quanto é canto, supermercados, grandes supermercados feitos aqui, olha aí, você está vendo um deles, pode mudar. Olha aí, ó, tudo obra feita pela Brasil. E ela detém uma tecnologia que ela patenteou, que é o SHED europeu, economiza uma enormidade em energia elétrica, porque deixa tudo clarinho, não esquenta, porque tem ventilação própria, é um sistema fantástico, patenteado, criado e patenteado pela Estruturas Metálicas Brasil. E ontem um amigo nosso
que é jornalista, por sinal, estava lá na Brasil, discutindo com o pessoal da engenharia a cobertura da casa dele. Ele quer um sistema acústico e ao mesmo tempo térmico. E eles já indicaram o melhor para ele, vão fazer a obra dele. Então, seja uma pequena obra, uma grande obra, procure Estruturas Metálicas Brasil, porque qualidade está aí, meu irmão. Olha lá, 3425-2277, 3425-2277. É gostoso andar por aí afora, você vai ver a Havan, por exemplo, sensação lá de Bauru, na Avenida Nações Unidas, você vê a Havan, ela foi feita pelas Estruturas Metálicas Brasil. Então você se sente orgulhoso quando passa em frente, vê uma baita de uma obra daquela. Eu vejo obras em Bauru, em Botucatu, lá em Guarapuava, no Paraná, fazendo um mundaréu de obras e por aí vai. Bacana isso, hein? Lá para cima em Rondônia, Porto Velho, obras da Brasil, fora do Brasil, no exterior, obras também. O pessoal tá, acelerando. Parabéns a todos. Rapidamente nós vamos apresentar para os senhores aqui um baita susto. Quando o seu José Gonçalves da Cruz dirigia o caminhão carregado de concreto pela Via Expressa, ele estava quase chegando na Avenida Tomé de Souza, já estava virando a direção para fazer o contorno ali, aquela rotatória lá na Zona Sul, o asfalto afundou e abriu uma cratera no chão. Enquanto o imenso caminhão era lentamente dragado, caminhão de concreto, ia sendo engolido pelo buracão, ele conseguiu saltar e escapar sem ferimentos. Foi sorte. As imagens mostram, os senhores vão ver aí, o absurdo que aconteceu. Olha só, na Via Expressa Sampaio Vidal, início da tarde de ontem, terça-feira. Telefonemas aqui para o programa informaram o que havia acontecido, mas somente as imagens dimensionaram depois o tamanho do problema. Veja que tem, os senhores vão ver, o caminhão tombou, afundou tudo, né? Olha, água escorrendo, essa água aí é de vazamento que havia brotado no asfalto na noite anterior, na segunda-feira. Era possível notar esse vazamento, telefonaram para o DAI, não foram fazer o serviço de contenção do vazamento. Na madrugada piorou, ligaram de novo, nem os telefones atenderam no plantão. E aí, meu irmão, olha o que aconteceu, o caminhão virou do avesso, afundou tudo. Já pensou se é um carro pequeno? Engole o carro inteiro, pelo amor de Deus. O motorista do caminhão, ainda assustado com tudo o que aconteceu, falou ao cinegrafista Eduardo Dias, aqui do Hora H, como é que a coisa aconteceu. Veja aí. Vim subindo a Via Expressa, né? Aí para contornar para na Tomé de Souza, à esquerda, e de repente, do nada, o caminhão bateu à frente e a traseira já afundou. Foi bem rápido, deu tempo só de eu abrir a porta, pular e o caminhão tombar. Então na hora que o caminhão tombou, o senhor estava dentro do veículo? Estava dentro do veículo. Ele tombou devagar, deu tempo do senhor sair ainda? Deu tempo de eu sair ainda, graças a Deus. O asfalto estava normal, afundou do nada. Mas já tinha um vazamento já, assim, por baixo, né? Não deu para perceber. Na hora que o senhor passou, começou a afundar? Afundou de repente. Do nada? Do nada. E o senhor chegou depois que o senhor pulou do caminhão, deu para ver ele tombando ainda? Deu para ver. Ele tombou bem devagar. E o susto foi muito grande? Um pouco, hein? Bastante. O senhor não esperava que isso fosse acontecer? Do tempo que eu trabalho em motorista é a primeira vez, e um susto grande. Hora H. Ele falou, o quê, rapaz? O chão começou acabou o chão. E o caminhão tombando, ele ia aqui, pirulitou-se do caminhão. Sorte dele, senão podia ter se machucado. Outro que também falou para o Hora H foi o morador Carmo de Oliveira Mariano, que mora na Tomé de Souza, bem pertinho da cratera aberta na Via Expressa. Ele explicou que os moradores tentaram avisar o DAI sobre o vazamento de água no local, mas o telefone não foi atendido. De novo, o repórter Eduardo Dias traz os detalhes. Como é que estava isso aí? Desde 4 da manhã tá vazando. Desde as 4 da manhã? Isso. E o senhor chegou a ligar no DAI pedindo alguma informação? Não cheguei a ligar, mas muita gente pediu o telefone, ligou e o DAI não atendia. Ninguém atendia então? Ninguém atendia. Desde ontem vazando? Desde 4 horas da manhã. E chegou fora o caminhão, parece que teve mais... 2 motos também. 2 motos? Caiu na água que estava vazando aí? Isso. Escorregou na água? Isso. E aí hoje na hora do almoço vai acontecer nesse caso do caminhão aí? Caminhão. E é frequente ter problema desse tipo aqui? Aqui é direto tendo vazamento pequeno. Direto? É. E liga e nada? Não, de vez em quando é rápido, mas de vez em quando demora. Hora H.
vez em quando vem rápido, de vez em quando demora. Nesse caso demorou, né? E a entrevista foi feita ontem, terça-feira, quando ele disse que desde 4 da madrugada de ontem, foi da segunda-feira. Então tentaram na segunda-feira o dia todo avisar, não deu, ninguém do DAI foi lá. Aí aumentou o vazamento, gente, vem aqui que o negócio é feio. E não aconteceu nada, aí o caminhão passou por lá, brucutu. Se é um carro pequeno, um motoqueiro excede o asfalto, ou um carro pequeno, engole tudo, gente, pelo amor de Deus. Você já pensou? Podia ter tido ali uma pessoa ferida, até coisa bem mais séria. Aí teve danos materiais, como um caminhão, um baita de um caminhãozão desse aí, olha só como é que ele ficou porque cedeu o asfalto. Tô com medo de andar nas ruas de Marília, pelo amor de Deus. O prefeito falou que está priorizando problemas estruturais. Prefeito, esse é estrutural. Acelera o passo, bota gasolina na tartaruga, prefeito, porque a UPA não anda. Aí vocês emitem uma nota dizendo que está fazendo sim. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Põe gasolina na tartaruga, prefeito. Vamos! Acelera o passo, Vinícius. Tchau.